Essa é a parte 3, eu vou querer finalizar na parte 4. Talvez a parte 4 menos de 15 minutos. Aí a gente estava lendo Ezequiel 39, verso 4. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, e toda a espécie de aves de rapina e os animais do campo eu te darei, para que te devorem. Tem até esse lance lá em Apocalipse 19, né? E isso tem a ver com as bodas do Cordeiro. As bodas não é somente o que a gente pensa, irmãos, uma mesa cheia de comida, de bebida e alegria. As bodas têm a ver com algo que é justo, algo em que os santos estão se alegrando. Melhor nem continuar, senão eu vou perder o foco. Mas só para lembrar, tem Apocalipse 19, né? E isso tem a ver, o que eu lembrei aqui para falar, né? Quase que eu saí do ponto, mas era necessário falar do Apocalipse 19, porque lá fala da esposa do Cordeiro, e lá está a esposa, os santificados, aqueles que receberam da água aspergida, o novo coração, o Espírito de Deus, e que Deus santificou o nome deles, e que eles também santificaram o nome de Deus. Essa é um outro ponto da revelação dessa mensagem. Então, a gente vai chegar lá, Isaías 29. Então, isso que é bodas, tem a ver com bodas, então a alegria por causa de Deus ter vingado os santos, ter derrubado as iniquidades da terra e estabelecido o seu reino. Então, santificou o nome dele perante todas as nações e cumpriu as suas promessas, né? Então, no verso 5 diz, cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus, meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Nunca mais. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia em que tenho falado. Até o verso 8, né? Aí a gente pula para o verso 25, porque tem muitas coisas aqui que vai estar falando mais do reino da besta, né? No verso 25 diz, do 25 ao 29, né? É o mesmo capítulo, Ezequiel 39, aí vai para o verso 25 até o 29. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Aqui Deus vai começar a ligar os contextos lá com Ezequiel 36. Esquecerão a sua vergonha e toda a sua perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-los dentre os povos, e o houver ajuntado das terras dos seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Essas são as mesmas expressões que estão lá em Ezequiel 36. Vindicarei a santidade do meu nome. Então Deus está santificando o seu nome. Ele falou que ia fazer isso, né? E quando ele falou que vai vindicar a santidade do nome dele, ele vai requerer isso e vai fazer, ele já começou a falar que ia aspergir água no povo, água pura, né? Ia pôr um novo espírito, ia pôr o espírito dele no povo, ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. São coisas da nova aliança, né? Que bate certinho com Jeremias 31. Mas só que aí no texto de Ezequiel 37, Deus vai acrescentar detalhes sobre o Ezequiel 36, e no Ezequiel 38 ele vai acrescentar coisas sobre o 37 e o 36, e no Ezequiel 39 ele vai fechar a sua profecia, porque aí vai entrar Ezequiel 40, que é um ponto diferente da profecia, né? Aí em Ezequiel 39 ele fecha o tema que ele começou a falar em Ezequiel 36, poderia pegar lá do 35, do 34, não tem problema, mas pode pegar também do 36. E aqui ele começa a relacionar, a fazer as conexões com as mesmas expressões e palavras. Então, santificar o nome dele perante os olhos de todas as nações e santificar o povo que carrega o nome dele, significa também julgar Gog e Magog. E se está julgando Gog e Magog, está julgando o reino da besta, a grande Babilônia, que não está escrito aqui, ela vai estar caindo, todos os impérios infiéis da terra vão estar sendo desfeitos.
É mais ou menos isso que tem aqui tudo dentro dessa mensagem, né? Aí no verso 28, que é o último verso que nós vamos ler, diz: saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e eu os tornei a juntar para voltar à sua terra, e que lá não deixarei nenhum deles. Verso 29 também. Já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Essa parte de derramamento do espírito não está falando somente lá o que aconteceu no dia de Pentecoste, porque o Espírito de Deus continua sendo derramado até hoje, mas Deus vai derramar o seu Espírito plenamente em todos. E aí todas as profecias que foram ditas antes serão cumpridas. Parece que Ezequiel também termina assim. Tem alguns profetas que Deus termina falando assim: derramarei o meu Espírito sobre eles. Sabia? Embora Ezequiel não acabou aqui, né? Mas a porção da profecia acabou. Então vocês compreenderam? Agora vamos lá em Isaías. Isaías capítulo 29. É muito interessante esse capítulo. Achei, 29. Aí, verso 23. Eu quero ler o capítulo todo, mas eu só leio o verso 23. Mas quando ele e seus filhos virem as obras das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Essa parte aqui, irmãos, os errantes de espírito e os murmuradores, é falado alguns capítulos antes. Isaías tem muito disso, irmãos, muito mesmo. De Deus falar uma coisa num capítulo, repetir, pula alguns capítulos e depois ele volta a repetir as mesmas coisas. Aí ele fala algumas coisas que você não está entendendo, pula alguns capítulos, aí ele repete e explica. Isso é para a gente... É para ele esconder revelações e revelar para os que estão buscando, né? Esse é o método de revelação dele. Então Deus trabalha com reconhecimento de padrão, ele trabalha com palavras que se repetem, assim, se repete em seguida. Aí você já está vendo que Deus está frisando. É tipo como se fosse o negrito de Deus, né? O negrito dele é colocar as letras maiores e colocar em negrito nas escrituras. Não teria como Deus fazer isso? Não tem como Deus falar para o profeta, né? Coloque em negrito aí com letras grandes. Então, para Deus saber que ele está frisando aquela palavra, ele repete. Aí destaca a frase e a frase fica ali firmada para ele fazer o mesmo alguns capítulos depois. E o contexto desse texto? Porque aqui Deus está falando que o povo vai santificar o nome dele. Lá em Ezequiel Deus está falando, é eu que vou santificar. Mas isso, como que se explica isso? É Deus ou é o povo? Na verdade é Deus, porque se ele não fizer as coisas, ninguém pode fazer nada, né? Se ele não enviou o seu filho para morrer na Páscoa, quem poderia fazer alguma coisa? Ninguém poderia fazer nada, mas se ele enviou o filho para morrer pelos nossos pecados e a mensagem está sendo pregada, então você tem o poder de escolher agora seguir os mandamentos de Deus ou não. Bom, em Isaías 29, irmãos, é um texto profético. Eu não vou ler tudo, mas diz assim o começo. Ou eu leio tudo? Vou ver se eu consigo correr e ler. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus. Aqui é Ariel, é o leão de Deus. Em que Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano. Deixai as festas que completem o seu ciclo. Isso aqui é um texto incrivelmente revelador. Deixai que as festas completem o seu ciclo. Acrescente ano a ano e deixem que as festas completem o seu ciclo. Por quê? Rapidamente, 4 festas se cumpriram, 3 ainda não. Elas estão nos profetas, aí, inclusive até um tema aí que está sendo abordado no vídeo. Nos vídeos agora, né? Nesse contexto aqui, recentemente, estou abordando sobre as festas também. 3 faltam se cumprir e quando elas forem se cumprir, aí vai cair
todo o tempo das profecias, que é o cerco de Israel, sabe, o anticristo e todo aquele trabalho, eles vão começar, o cenário todo vai começar a se remontar e Deus vai começar a trabalhar. Por isso que Deus está falando, o ciclo vai se cumprir. E quando se cumprir, quando começar a se cumprir, olha o que vai acontecer. Então porei o leão de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação. E ela será para mim verdadeira lareira de Deus. É Ariel, né? Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. É Deus que está fazendo isso. É o anticristo que vai estar juntando as nações, como diz outros profetas. É ele que vai fazer isso, como diz Daniel. Mas em outros profetas, como Miqueias, fica com Miqueias 3 e 4. Deus está falando, eu vou juntar todas as nações contra vocês. Eu que vou fazer isso. Ezequiel mesmo. Deus está falando, eu vou levar você, Gog, contra a minha terra. Eu falei para você, falei que ia um dia levar você e eu vou levar você lá, eu vou te derrubar lá. Então é Deus que está fazendo isso usando o anticristo e o seu reino. É isso que ele está falando aqui. Quando isso estiver acontecendo, quer dizer que o ciclo da festa está em andamento, as três últimas que faltam. Então, olha que texto revelador, né? Esse de Ezequiel, de Isaías 29. Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isto de repente, num instante. Verso 6. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade de chamas devoradoras. Isso tem em Apocalipse, né? Mas olha o que Deus está falando aqui. Ele que vai juntar tudo. Vai cercar o povo dele. Como castigo por causa da rebeldia. Aí tem que visualizar os outros profetas, né? Vai estar usando o anticristo, Gog, Magog, etc. e tal. Mas quando isso estiver para acontecer, as festas vão estar, os ciclos, né? As 3 últimas festas vão estar para se cumprir. Mas aí Deus vai cumprir todas as profecias pendentes. E aqui não houve arrebatamento, coisa nenhuma. E aí diz no verso 7, como sonho e visão noturna, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra o leão de Deus, como também todos os que pelejam contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio. Ou como o sequioso, aquele que tem sede, né? Que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o Monte Sião. Aqui também está Ezequiel 14, que é o mesmo contexto, né? O mesmo cenário. E, inclusive, o Senhor Jesus está vindo naquele contexto e ali está o arrebatamento. Tá certo, irmãos? Vai fechar o vídeo aqui, a terceira parte vai fechar. Eu vou terminar de ler aqui e vai ficar apertado para terminar na quarta parte, mas eu vou me esforçar para conseguir. Tá bom? Vamos então direto agora para a parte número 4.